Graça e paz de Cristo aos amados irmãos. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente o convite da igreja e do conselho da igreja de Pissarreira e também poder contribuir e pregar a palavra do Senhor neste domingo, o dia do Senhor. Eu gostaria de refletir com os irmãos hoje no texto que está em Hebreus, carta aos Hebreus, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo em sua casa. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós iremos ler o verso 1 pelo momento, mas iremos andar pelo capítulo todo durante a exposição da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito do nosso Deus. Senhor Deus, nós nos encontramos mais uma vez aqui, diante da Tua majestosa e ilustre presença. Queremos neste momento te agradecer e rogar pela iluminação do Teu Santo, poderoso, consolador, Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos neste momento, que o Senhor nos dê esta iluminação para entendermos a Tua palavra. Que a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo e ouvirão ela, estejam guardando em seus corações, praticando em suas vidas, para serem assim, Senhor, cada vez mais cheios do Teu Santo Espírito. Nos ilumine. Nós rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, este capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos homens da fé. Mas eu gostaria de hoje falar sobre um tema com os irmãos. Eu gostaria que você saísse daqui hoje ciente disso, da fé que vem de Deus e a sua suficiência. Então nós iremos falar sobre esse tema, a fé que vem de Deus e a sua suficiência. Quando eu preparava esta mensagem, eu me deparei com e todos vocês conhecem também, uma passagem das Escrituras que nos relata um episódio verídico, que nos relata os acontecimentos de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nós vimos o episódio de um filisteu pagão, que alguns têm como gigante, um homem forte. Estava preparada uma batalha, em um monte o povo de Israel, em um outro monte os filisteus, aonde vinha até a metade do caminho este homem, este guerreiro, o filisteu pagão Golias. E Golias desafiava o povo de Israel, chamando para que alguém fosse desafiar ele, que se conseguisse derrotar a ele, o povo filisteu seria escravo de Israel, mas no caso contrário, não derrotando e ele derrotando o israelita, Israel seria assim escravo dos filisteus. E durante 40 dias, esse desafio foi feito, todos os dias. Saul e os guerreiros israelitas,
estavam cada vez mais temerosos, apavorados com aquela situação. Um dia, então, Davi recebe uma missão de seu pai para levar alguns alimentos aos seus irmãos que estavam em meio a essa batalha. Chegando lá, bem no momento em que o filisteu estava fazendo este desafio aos israelitas, Davi ouviu aquilo e ficou perplexo. Perplexo porque era um homem, mesmo com a sua altura, a sua experiência em guerra, era um pagão. Não tinha o Deus Criador, o Deus que governava todas as coisas, o Deus de Israel, como seu Deus forte e poderoso. Davi ficou assim, perplexo, e perguntou e saiu falando para as pessoas, e aquilo que Davi falou, que ele poderia até mesmo enfrentar aquele filisteu, chegou aos ouvidos do rei Saul. O rei Saul pediu para chamar Davi. Davi chegando, um jovem, novo, pequeno. Davi disse: você é apenas um jovem, não pode enfrentar. Saul, desculpe, disse para Davi: você não pode enfrentar aquele homem que tem muita experiência em batalhas, uma altura e uma força também exponencial. Você não conseguirá vencê-lo. E Davi, no verso 34 do capítulo 17 de 1 Samuel, ele diz bem assim a Saul: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. No mesmo texto, no capítulo 17, nós vimos esta batalha acontecer. E o Deus de Israel, o Deus vivo, que estava junto com Davi, fez Davi ter vitória naquela batalha. Pela fé, Davi venceu o filisteu Golias. Guardem com vocês essa introdução. Retornaremos a ela. Eu gostaria de dividir esta mensagem em 3 partes com os irmãos. Nós sabemos então que o tema aqui é que nós temos uma fé que vem de Deus, e agora nós vamos ver a sua suficiência. Nós vamos dividir em 3 partes. O que é fé? Que origem tem essa fé? E qual é a suficiência da fé? Primeira coisa, então, que nós temos que analisar diante da palavra do Senhor é o que é fé. No verso 1, a qual nós acabamos de ler na carta aos Hebreus, no capítulo 11, tem 2 palavras que chamam a atenção para nós entendermos o que é fé. Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza no grego hipóstase significa literalmente, meus irmãos, aquilo que fica por baixo. Ou seja, um sustento, algo que nos sustenta, um lugar para nos apoiar, algo sólido que nós temos aonde ir ou no que crer. É como se fosse um exemplo comum. É você estar caminhando e sabendo que ali na frente tem um lugar firme para você pisar, aonde você não irá cair. Pois essa palavra significa bem isso. Então a fé é ter a certeza absoluta de onde, daquilo que você tem crido ou para onde você vai. A segunda palavra também está no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem.
Então a fé é a convicção. A palavrinha também, aqui no grego, o substantivo elenkos, ele é um termo que era usado nos tribunais. E esse termo usado nos tribunais, ele significava prova, evidência. É como alguém fosse lá testemunhar, e quando é chamado para testemunhar em um tribunal, tem que se falar somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então, a fé é a convicção, que são as testemunhas aqui utilizadas num tribunal, significa isso. Então, a fé, portanto, é uma convicção que se fundamenta na realidade. Ela é a certeza e a convicção de que coisas invisíveis, como diz o texto, e esperadas, são reais e acontecerão. A fé possui 3 elementos, meus irmãos. 3 elementos. A fé possui o elemento intelectual, o elemento emocional e também o elemento volitivo, que é da vontade. Por exemplo, se nós formos para o texto em Atos, se você abrir a sua Bíblia, no texto em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver esses 3 elementos da fé no verso 37. Veja só comigo, no verso 37, nós vemos esses 3 elementos da fé. Primeiro, ouvindo eles estas coisas, aqui já vimos um elemento da fé. A fé é o elemento intelectual, ouvindo essas coisas. O segundo elemento ainda diz no mesmo verso, compungiu-lhes-se-lhes o coração. Um outro elemento aqui, emotivo. Então temos o elemento intelectual, emotivo e ainda um terceiro elemento nesse mesmo verbo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Aqui nós temos o elemento volitivo, a vontade. O que faremos? Já sabemos então dessas coisas, o nosso coração foi compungido por isso, e agora nós temos vontade de fazer alguma coisa. A fé, ela tem esses 3 elementos, e nós temos que entender isso para que nós venhamos a viver esta fé verdadeira. A nossa história da fé reformada, desde a Reforma Protestante, nós vimos falar de alguns tipos de fé. Por exemplo, na fé reformada se fala em 4 tipos de fé. Primeiro, a fé histórica. É aquela que acredita nos fatos históricos do Evangelho, mas contudo ela não tem no coração esta fé. É uma fé humana e não divina. É como se fosse assim, uma fé que eu vejo alguma coisa ou sei que aconteceu algo, é por isso que eu creio. Então eu só creio naquilo que a história me contou. Esta é a fé histórica. Não é aquilo que eu não posso ver ainda, o que eu espero ainda. Não é a certeza e a convicção, como diz lá no primeiro verso do capítulo 11, naquelas coisas que eu não posso ver. Esta é um tipo de fé. Outro tipo de fé é a fé miraculosa, é a confiança que Deus pode fazer um milagre em si ou em outra pessoa. Isso nós temos narrado em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, onde nós vimos que Jesus falando que se nós tivéssemos fé, tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas, milagres. E ainda em Atos, capítulo 14, no verso 9, nós vimos curas acontecer. É a fé miraculosa. Essa fé que as Escrituras também narram. Existe também a fé temporária, a terceira fé. É aquela que começa aparentemente, mas não tem raiz no coração. Lembram da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, verso 20 a 21. Eu vou ler. Verso 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Talvez essa seja a fé em momentos de tribulação mais comum que se tem
ainda nos dias de hoje. Quando ouve a palavra, é compungido, talvez somente, mas logo que chega uma tribulação, essa fé foge, essa fé se acaba. Por fim, o quarto tipo de fé é a fé salvadora. É a verdadeira fé produzida por Deus em nossos corações. Essa fé, meus irmãos, leva a nós crer no Evangelho, Romanos capítulo 10, verso 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Esta fé salvadora nos leva a crer no Evangelho. Eu gostaria de ler, e não poderia deixar de ler, o que os símbolos de fé na Confissão de Fé de Westminster nos narra sobre esta fé salvadora, essa fé salvífica. Gostaria de ler a primeira e a segunda e a terceira seção do capítulo 14 da fé salvadora. Diz assim a primeira seção: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo em seus corações, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, também por meio da qual, e pela administração dos sacramentos e da oração, ela se desenvolve e se fortalece. A segunda seção, na Confissão de Fé de Westminster, diz assim: por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do próprio Deus falando em sua palavra, crer ser verdadeiro tudo quanto está revelado nela, e age de conformidade com o que cada passagem especificamente contém, prestando obediência aos mandamentos, tremendo ante suas ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a vida por vir. Os principais atos da fé salvífica, porém, são aceitar, receber e descansar unicamente em Cristo para a justificação, a santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. Mais uma sessão para nós entendermos bem sobre esta fé verdadeira, a fé salvífica. Terceira sessão do capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. Esta fé é de diferentes graus. Ela é fraca ou forte, pode ser muitas vezes de diversas formas assaltada e enfraquecida, mas que logra vitória, desenvolvendo-se em muitos até atingir uma plena segurança através de Cristo, que é tanto o autor quanto o consumador da fé. Esta é a fé verdadeira. Sabendo que existe essa fé salvadora, essa fé verdadeira, nós temos que ter cuidado com a fé falsa, com a fé morta, como Tiago nos ensina em sua carta. A fé morta, meus irmãos, é aquela que resiste apenas na mente. Apenas na mente. Trata-se de uma fé falsa que reside somente no intelecto. Ela não tem o elemento volitivo da vontade e nem o elemento emocional. É somente no intelecto. É uma confissão, digamos, vazia, destituída de obediência qualquer. Então, é a mesma coisa como o Senhor Jesus Cristo nos diz lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a fé falsa é só aquele que diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai. Vejamos algumas características da fé morta para nós ficarmos cientes desta diferença que temos entre a fé verdadeira e a fé falsa. Uma das características, se você abrir a sua Bíblia aí na carta de Tiago, no capítulo 2, Tiago capítulo 2, nós vamos ver Tiago fazendo
vá lá para Tiago, no capítulo 2, logo após Hebreus, a qual você estava com a sua Bíblia aberta. No verso 14, nós vimos Tiago falar assim, escrever: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, essa fé morta, ela é ineficiente para a salvação. No verso 15 e 17, ele vai dizer que essa fé é improdutiva. Veja só, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É uma fé improdutiva. No verso 18, ele vai nos dizer que essa fé é uma fé imperceptível. Mas alguém dirá, verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. No verso 19, ela é uma fé, a fé falsa é uma fé demoníaca. Olha só, verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. No verso 20, ele vai dizer que ela é uma fé inoperante, a fé falsa. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Por fim, nós vemos no verso 26 que esta fé falsa, ela é incompleta também. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. As características de uma fé morta: ela é ineficiente para a salvação, ela é improdutiva, ela é imperceptível, ela é demoníaca, ela é inoperante e ela é incompleta. Muito diferente do que a fé verdadeira, que vem de Deus, que nos salva, que nos dá força para vivermos aqui conforme a sua lei, que pode muitas coisas quando assim a temos. Nós então vimos aqui, em breves palavras, o que é fé. E eu gostaria agora de falar a origem dessa fé. Qual é a origem dessa fé? A fé verdadeira, meus irmãos, é um presente de Deus. A natureza humana não pode produzi-la por si mesmo. Ela é nos dada por Deus no momento da conversão. Wayne Grudem, um teólogo, ele define assim: a conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Conversão, então, possui alguns elementos. E aí que Deus começa, Ele nos dá essa fé e nós começamos a desenvolver. Um dos elementos é o arrependimento. Essa mudança produzida por Deus na mente, o arrependimento na mente, no coração e na vontade do pecador, pela qual ele abandona o pecado. Veja só que essa fé então tem todos aqueles elementos que eu falei no início. O elemento, nós nos arrependemos, o arrependimento nós entendemos que é errado, sentimos no coração e agora temos a vontade de abandonar os pecados. Isso Pedro deixa bem claro em Atos capítulo 2, no verso 37, 38. Ele diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito. Sem arrependimento não há salvação. Mas a fé, essa conversão, tem dois elementos: o arrependimento e a fé, que é a convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, levando a pessoa a confiar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A vida cristã então começa com fé. Pedro declara isso também na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 1 e 2, ele diz assim: Simão Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele descreve aqui, meus irmãos, a fé como igualmente preciosa. Por que a fé é preciosa? Por que essa fé é preciosa? Veja comigo, a fé é preciosa porque pertence exclusivamente aos eleitos de Deus. No verso 1 e verso 2, nós vimos isso da primeira carta de Pedro. Ela é exclusiva dos eleitos de Deus, ela é exclusiva daqueles que creem e professam a fé no único e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. A fé é preciosa também porque é um dom de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé é preciosa porque é um dom de Deus, a fé é preciosa porque também está depositada em Jesus. Quando cremos em Jesus Cristo, cremos nele como nosso Senhor, Deus, Salvador, nós nos tornamos justos perante Deus. A fé é preciosa também porque ela é a mesma para todas, igualmente, a fé é igualmente preciosa para todos. A fé de hoje é a mesma qualidade da fé dos apóstolos. A fé que existia, meus irmãos, e em quem existir, ela vai se apegar ao mesmo e precioso Salvador que é Cristo Jesus. E aplica as mesmas e preciosas promessas a todos. A fé é preciosa também por causa dos benefícios espirituais que ela produz. É pela fé que nós recebemos a graça e a paz. Pedro diz na sua primeira carta, no verso 2, no capítulo 1, no verso 2. Isso significa que por meio da fé, a remissão dos pecados, por meio da fé a justificação, por meio da fé a salvação, por meio da fé a santificação, por meio da fé a adoção, por meio da fé a vitória. A origem da fé, ela vem de Deus. Mas qual é a suficiência dessa fé? A fé é imprescindível para o cristão em toda a sua jornada. Em Hebreus capítulo 11, a qual está em nossa frente, essa expressão pela fé aparece 21 vezes. Vejamos a importância agora, voltando ao nosso texto, a importância e a suficiência da fé na vida de irmãos que venceram e se tornaram heróis da fé. Veja comigo no verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé suficiente para se obter o bom testemunho de Deus. Por quê? Por que isso? Porque a fé nos leva a fazer aquilo que é correto diante de Deus e dos homens. Ela vai sempre nos compungir a isso. Faz nós entendermos e termos a vontade de fazer aquilo que é correto e obtermos bom testemunho diante de Deus. A fé é suficiente para compreender a revelação de Deus. Olha o verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
A fé é suficiente para compreender a revelação de Deus. Interessante que aqui o autor da carta aos Hebreus, ele coloca e nos remete para Gênesis, a criação pela palavra de Deus. Meus irmãos, quem não tem fé não acredita que foi Deus pela sua palavra que criou todas as coisas que existem, terra, céus e tudo que neles há. A fé nos leva a entendermos a revelação de Deus que está contida em sua palavra, exposta a nós todos os dias, para extrairmos dela esses aprendizados. Só podemos entender, aprender, sermos admoestados, aconselhados pelo Senhor, porque Ele nos deu fé para entendermos a palavra dele. A fé é suficiente para obter bom testemunho, a fé é suficiente para compreender a revelação de Deus, mas não para por aí. A fé é suficiente também para ser aceito por Deus. Olha o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé é suficiente para sermos aceitos diante de Deus. Olhe para Abel. Abel ofereceu o sacrifício correto diante de Deus. As primícias que ele tinha para oferecer ao Senhor. Quando seu irmão Caim não foi aceito, ele foi aceito por Deus. E agora já extraímos aqui uma aplicação para as nossas vidas. Será que nós temos sido mordomos daquilo que o Senhor nos deu? Temos adorado a Ele como Ele requer em sua palavra? Temos andado na fé verdadeira, como Ele nos ensina em sua palavra, para podermos ser aceitos por Ele? A fé é suficiente para sermos aceitos pelo Senhor. Versos 5 e 6, nós vimos que a fé é suficiente para agradar a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é suficiente para agradar a Deus. Somente demonstrando nossa confiança em Deus, em meio a todas as circunstâncias, através da fé, é que nós agradaremos a Deus. Como temos glorificado o nome de Deus, se este é o fim principal para que nós viemos aqui, para que Ele nos criou, para agradar a Ele, como temos agradado ao Senhor, depois dEle ter nos dado a fé, nos justificado perante o Seu Filho Jesus Cristo, ter nos dado a fé para vivermos essa santificação. A fé também é suficiente para impactar o mundo. Veja comigo, no verso 7. A fé é suficiente para impactar o mundo. Pela fé, Noé divinamente instruiu acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé de Noé impactou o mundo, e você tem a fé também para saber que podes impactar o mundo com o Evangelho,
de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olhe para a história. O que essa fé tem feito homens e mulheres a fazerem. Impactar o mundo através da sua fé. A fé é suficiente depois para tomar, nós vamos ver também do verso 23, do verso 8 primeiramente ao verso 22, que a fé é suficiente para viver as promessas de Deus. Os patriarcas viveram as promessas de Deus e dá o exemplo de Abraão. Nós vamos ver também que do verso 23 ao verso 29, que a fé é suficiente para tomar decisões na vida. Olha a vida de Moisés aqui do verso 23 ao 29. Moisés se recusou a ser chamado filho de Faraó, para ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés também abandonou o Egito, abandonou aquilo que era pomposo, digamos, na época. Era o que tinha de melhor, era a terra do Egito. Moisés abandonou tudo isso por causa da fé. Tomou uma decisão correta por causa da fé. Nas decisões em suas vidas, qualquer uma decisão, busque ao Senhor, porque Ele lhe deu esta fé para que você também venha tomar decisões corretas em suas vidas. Do verso 30 ao 31, nós vamos ver que a fé é suficiente para superar os obstáculos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Meus irmãos, muralhas sendo destruídas pela fé, num tocar de cornetas. 7 dias ficaram lá, rodando, pela fé. A fé é suficiente para superar qualquer obstáculo em nossas vidas. A fé é suficiente para experimentar os milagres de Deus. Do verso 33 a verso 35, nós vimos os milagres, os livramentos que Deus deu para aqueles que tinham fé. E do verso 35 ao verso 38, depois você leia mais profundamente, com mais calma, este capítulo 11, do verso 35 ao verso 38, você vai ver que a fé é suficiente também para suportar sofrimentos. Nos dias de hoje, a fé é suficiente para suportarmos qualquer sofrimento que vier em nossas vidas. A fé é suficiente para isso. Todos esses irmãos aqui citados, que pela fé venceram, se tornaram heróis da fé, eram pessoas comuns, como nós hoje. Eram pessoas comuns. A fé que temos hoje é a mesma fé que eles receberam e exercitaram. O que fazer então para ser um herói da fé? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ela fala conosco hoje ainda através da sua Escritura. Através da palavra escrita do Senhor. Ouça o Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Obedeça o Senhor. E experimente essa suficiência da graça, da fé. Meus irmãos, para concluirmos aqui, a fé produz alguns benefícios para aquele que tem e a exercita. Além das recompensas desta vida, temos as recompensas eternas que esta fé assim nos beneficia. E olhando para o texto em Hebreus capítulo 11, nós identificamos 2 recompensas gerais. A primeira é a vida eterna. Verso 16 diz assim, do capítulo 11: Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade.
Trata-se de uma pátria celestial, essa recompensa, de uma pátria superior que nós temos através da fé que o Senhor nos deu. Mas não é só a vida eterna. Nós também temos a recompensa da honra da parte de Deus. Homens dos quais o mundo, no verso 38, capítulo 11, diz assim: homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé foram perseguidos, desvalorizados pelo mundo, mas Deus os honra. O mundo, meus irmãos, é indigno de hospedar os eleitos de Deus. O povo de Deus está aqui no mundo, mas não é do mundo. Nós não somos do mundo. Por isso Deus honra e dignifica os seus filhos. E aí nós voltamos lá ao exemplo de Davi, que nós vimos no início. Davi foi honrado por Deus naquela vitória, depois foi instituído rei de Israel, porque a fé de Davi, ela era uma fé verdadeira, uma fé confiante no Senhor, uma fé que realmente fazia acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça e pratique. Que Deus nos abençoe ricamente a cada um de nós e nos dê fortalecimento nessa fé a cada dia mais. Vamos orar? Bendito Senhor, Deus Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Ó Deus, nos fortaleça a cada momento nesta fé maravilhosa que o Senhor nos deu. Nada foi por conquistas nossas, mas foi pela tua maravilhosa graça e misericórdia em nossas vidas. Por favor, nos fortaleça. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.